levantamento divulgado hoje no Dia Mundial do Rim apontou que aumentou em 9% o número de brasileiros com doença renal crônica em tratamento por diálise. Os dados divulgados pela Associação Brasileira de Centro de Diálise e Transplante mostram ainda que a diabetes lidera as causas de insuficiência renal. Quem vai trazer outras informações para a gente é o Farid Samahan, ele que é secretário-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito boa tarde, Farid. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Queria que o senhor começasse explicando para a gente, né, o que é, então, a doença renal crônica e por que o crescimento, então, até dessas pessoas, né, desses doentes. Bom, a doença renal crônica é uma perda lenta e progressiva do funcionamento dos rins, né? Ela é causada não só no Brasil, mas como no mundo todo, né, principalmente por diabetes e hipertensão. Especialmente no Brasil, nas últimas 3 décadas, a gente tem visto um aumento muito importante da prevalência de obesidade. E a obesidade, a consequência dela é o aumento justamente dos casos de hipertensão e diabetes, que vão levar à perda progressiva do funcionamento do rim e da necessidade de diálise. Farid, uma boa tarde para você, bem-vindo aqui ao nosso TJ Aparecida. Eu aproveito para te perguntar, né, qual é o fator de risco, né, que pode causar esses problemas nos rins? Tem fator genético envolvido? Também a falta de água pode ser levada em conta? A gente acredita que cerca de 8 a 10% das causas de perda de funcionamento do rim, 8 a 10%, sejam causas genéticas. Apesar da dificuldade de serem diagnosticadas, deve ser alguma coisa perto disso. Mas, como eu disse anteriormente, vai dar aí uns 70% pelo menos das causas de doença renal crônica são a hipertensão e o diabetes. A água, como você disse, ela é muito importante, né? Mas é importante também a gente saber que ela não é o melhor remédio para a maioria dos casos, né? A maioria dos casos de doença renal crônica são causados por hipertensão e diabetes. E nesses casos, o melhor remédio é justamente evitar a hipertensão e diabetes, evitando a obesidade e em se tendo hipertensão e diabetes, fazendo o máximo para controlar essas doenças. A água, ela é essencial para doenças renais causadas por infecção urinária de repetição ou pedra no rim, cálculos renais de repetição. Para esses 2 tipos específicos de doença renal, a água é muito importante, sim. Farid, como identificar a doença renal? Quais exames são possíveis de serem feitos? Tem algum sintoma que, de repente, a pessoa pode começar a perceber? De repente, ela não sabe que tem hipertensão e diabetes, mas ela começa a identificar que tem aí um problema renal? As fases iniciais da doença renal crônica, que é quando a gente tem a oportunidade de prevenir a diálise, elas não dão sintomas. Então, qual que é a recomendação? Mesmo sem sintomas, toda pessoa que tem fatores de risco, e os principais são a hipertensão e diabetes, mas tem outros, né? Precisam fazer 2 exames, no mínimo uma vez por ano. Um é um exame de sangue simples, está disponível no Sistema Único de Saúde, chama creatinina no sangue, né? E o outro exame chama albuminúria, microalbuminúria. Esse exame está disponível no Sistema Único de Saúde, é um exame simples de urina, uma amostra isolada de urina. Farid, aproveito para te perguntar, no Brasil 170 mil pessoas estão em tratamento de diálise, mas ainda há muitos doentes, né, que não conseguem ter acesso a esse tipo de tratamento. Quando é necessário um transplante de rim? O transplante de rim, ele faz parte das modalidades de tratamento da doença renal crônica, que em conjunto a gente chama de terapia renal substitutiva. Então tem o transplante renal, a hemodiálise e a diálise peritoneal. Os 3 métodos são terapias de substituição renal, ou seja, quando os rins não estão funcionando adequadamente, a gente precisa substituir essa função. Em geral, o transplante renal é a melhor modalidade das 3, só que ele não é indicado para todas as pessoas, né? Então, tem pessoas que têm uma condição física muito debilitada, que têm um risco cirúrgico muito grande. Então, para essas pessoas, o transplante renal não é a melhor opção.
né? Mas para a maioria delas, o transplante renal ele costuma ser melhor do que ficar em hemodiálise ou em diálise peritoneal. Farid, muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso TJ, por nos ajudar a entender um pouco mais de tudo isso nesse dia tão importante de conscientização, né? Obrigada, viu?